Fala pessoal, bom dia. Vamos tentar novamente aqui fazer a live, tá bom? Vão chegando aí. Eu tive algum problema aqui, eu não sei se eu feri alguma diretriz da plataforma, talvez o título que eu tenha colocado na live anterior, assim, na live que eu iniciei, talvez ele tenha ferido algum dispositivo aqui. Eu sei que parece que o Instagram derrubou a minha live, então eu mudei aqui o título, tá bom? Artigo 28 da LD. Então vamos lá, vamos recomeçar. Eu tinha começado a live, mas enfim, não sei o que foi que aconteceu aí, a live foi derrubada, não sei se teve denúncia, a live caiu, enfim, eu vou recomeçar e eu vou tratar sobre a continuidade do julgamento no STF em relação à questão da descriminalização ou não da posse de entorpecentes ilícitos para fins de consumo, tá certo? É o tema da live de agora. Eu vou tirar os comentários, vou tecer minhas considerações, depois eu reabro os comentários para vocês tirarem eventuais dúvidas, e o objetivo dessa live é tentar responder uma série de indagações que me têm sido encaminhadas sobre o tema e que eu não estou conseguindo dar conta de responder, principalmente indagações de policiais, muitos policiais militares até me perguntando como se posicionar. Eu vou tirar os comentários, eu lhe peço que me ajude mandando essa live aí com esse aviãozinho aí de papel, mandando essa live para os amigos, deixando aí o like enquanto eu estou falando, e isso ajuda a diminuir a probabilidade da plataforma derrubar de novo a nossa transmissão, já que esse tema não é um tema assim tão bem quisto, tão bem visto pela plataforma, mas é necessário de ser discutido. Então vamos lá. Eu gostaria de dizer inicialmente que todas as considerações que eu farei aqui são de cunho jurídico e sociológico. Não tem como você tratar desse tema sem trazer a sociologia para o direito. Eu não vou emitir opinião de natureza política. A pior coisa, ao meu sentir, que pode acontecer com esse tema é a politização do tema, tá bom? Eu acho que a análise deve se ater ao universo jurídico e ao universo sociológico. Deixa eu fazer aqui um preâmbulo para vocês entenderem a situação. Já tem um tempo que foi suscitada a discussão junto ao Supremo Tribunal Federal sobre a retirada da tutela penal em relação ao artigo 28 da Lei de Drogas. O artigo 28 da Lei de Drogas fala em portar, transportar, trazer consigo, possuir, guardar drogas ilícitas para consumo pessoal. Esse julgamento já tinha sido iniciado há algum tempo, foi sobrestado a primeira vez, foi sobrestado após o voto do excelentíssimo senhor ministro Ricardo Lewandowski, que já nem faz mais parte do STF, ele se aposentou, voltou na semana passada com o voto do excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, e agora foi sobrestado novamente a pedido do ministro Gilmar Mendes, e o ministro Gilmar Mendes, na data de ontem, ele devolveu o feito que pode ter nova sessão de julgamento, ele pode voltar à pauta. E o ministro Gilmar Mendes já manifestou, obviamente, sua posição, ele é inclusive relator do feito, ele já manifestou a sua posição. E nós já temos 4 votos favoráveis, certo? E faltam 2 votos para nós atingirmos a maioria. 4 votos favoráveis ao afastamento da tutela penal sobre esta situação. Bom, o que é que nós temos basicamente hoje na Lei de Drogas? Nós temos que a conduta de você possuir, portar, trazer consigo, ter em depósito ou adquirir drogas ilícitas para consumo pessoal, em tese, está tipificado na lei. Só que com o advento da Lei de Drogas em 2006, já houve, em relação à conduta de possuir ou portar drogas para consumo pessoal, já tinha existido um processo de descarcerização. E aqui vale a pena nós abrirmos um parêntese. Existe uma diferença entre descarcerização, despenalização e legalização e regulamentação. São 3 coisas diferentes. Descarcerização, despenalização e legalização e regulamentação. O que a Lei de Drogas lá em 2006 já tinha feito foi uma descarcerização, ou seja, aquele indivíduo que for enquadrado no tipo penal do artigo 28 da Lei de Drogas, ou seja, aquele indivíduo que for enquadrado pelo fato de possuir, trazer consigo, ter drogas ilícitas
para consumo pessoal, esse indivíduo incorre em crime, existe o tipo penal descrito em lei, ele incorre em crime, mas esse crime não pode ser punido com penas privativas de liberdade. Por isso que descarcerização, não vai ao cárcere. Quem incorrer na posse de drogas para consumo pessoal não pode ser punido com penas privativas de liberdade, e isso já existe no Brasil desde 2006, com o advento da lei de drogas. Esse indivíduo, inclusive, sequer pode ser preso em flagrante delito pela legislação atual. Traduzindo isso em bom português, imagine só que uma guarnição policial vai passando, a guarnição PM vai passando em via pública e se depara com uma pessoa fumando um cigarro de maconha. Esse indivíduo está consumindo drogas. Algumas pessoas dizem, peraí, mas não existe na lei de drogas o verbo consumir. Se o indivíduo está fumando um cigarro de maconha, se ele está consumindo drogas, ele não incorreu em tipo penal, porque o artigo 28 da lei de drogas não tem esse verbo nuclear, consumir. Só que, por óbvio, como você tem verbos que demonstram condutas antecedentes ao consumo, adquirir, possuir, trazer consigo, fica claro que o indivíduo que está fumando um cigarro de maconha, ele adquiriu o entorpecente ilícito para consumo pessoal. O fato dele fumar, dele consumir efetivamente, é exaurimento do crime anteriormente praticado. O cigarro não apareceu misteriosamente na boca dele. Ele teve que comprar, ou ele teve que pedir a alguém, ou ele teve que receber de presente de alguém, mas ele fez uma aquisição. Ele trouxe o entorpecente consigo, ele possuiu o entorpecente antes de efetivamente consumi-lo. Então, mesmo que não haja o verbo nuclear na letra da lei, na letra do artigo 28 da lei de drogas, mesmo que não tenha o verbo consumir, entende-se que esse consumo é um exaurimento de condutas anteriores caracterizadoras do tipo penal. Tá certo? Então, a polícia militar vai passando na rua e vê o cara fumando um cigarro de maconha. Esse indivíduo, pela lei de drogas atual, ele pode ser capturado? Pode, ele pode ser capturado. Ele pode ser capturado e conduzido até a delegacia de polícia. Lá chegando na delegacia de polícia, não é possível, estou negando peremptoriamente, não é possível, com base na atual legislação, a lavratura de APFD, de auto de prisão em flagrante delito. Isso não pode acontecer. Ele terá que ser submetido ao procedimento do TCO, do termo circunstanciado de ocorrência, e liberado. Não existe possibilidade jurídica, com base na legislação vigente atualmente, não existe possibilidade jurídica de manter no cárcere, nem mesmo submeter à prisão em flagrante decorrente de lavratura de APFD, alguém que tenha sido enquadrado pelo consumo de entorpecentes ilícitos. Ele pode até ser capturado e ser conduzido à delegacia, mas chegando na delegacia não pode existir nenhum procedimento inerente à lavratura de APFD, auto de prisão em flagrante delito. O máximo que pode acontecer é a lavratura de um TCO, de um termo circunstanciado de ocorrência. Eu digo conduzir à delegacia em situações em que a própria polícia militar não faça o TCO. Existem aí estados que o TCO, como é, por exemplo, o caso, se eu não me engano, do estado de Santa Catarina, que a polícia militar já faz o próprio termo circunstanciado de ocorrência. Então, nesse caso, nem condução existiria. O policial militar já faria o próprio TCO. É o que acontece também com o caso da PRF, a Polícia Rodoviária Federal, já há algum tempo lavra termos circunstanciados de ocorrências de crimes ocorridos, crimes obviamente submetíveis ao TCO, ocorridos na sua circunscrição de atuação. Então, por exemplo, se em tese o policial rodoviário federal se deparar com alguém consumindo drogas ilícitas, sei lá, às margens de uma rodovia federal, esse policial rodoviário federal poderá fazer a lavratura do TCO, do termo circunstanciado de ocorrência, pelo delito do artigo 28 da lei de drogas. Mas não pode ter, à luz da legislação atual, nenhum tipo de tolimento de liberdade, certo? Não pode ter nenhum tipo de prisão propriamente dita, porque a lei de drogas descarcerizou o consumo de
entorpecentes ilícitos. Giovanni, é possível existir uma ação penal? É possível existir uma ação penal. O máximo que pode acontecer é como consequência de uma condenação, é uma ademoestação verbal, uma reprimenda verbal feita pelo juiz, talvez o encaminhamento do indivíduo a programas ou cursos educacionais e, em última hipótese de descumprimento dessas medidas iniciais, em última hipótese, o pagamento de multa. É o que está previsto no parágrafo 6º do artigo 28 da atual Lei de Drogas. Traduzindo em bom português, atualmente, a posse, a detenção de drogas para consumo pessoal já não gera nenhum tipo de privação de liberdade. Por base na lei, já ninguém pode ser privado da liberdade. O que pode acontecer é o indivíduo sofrer um processo penal e esse processo penal resultar em uma condenação, e essa condenação vai ser basicamente uma advertência verbal, que na prática, na vida real, é inócuo. Mas, como existe o tipo penal, é possível, por exemplo, se o cara é funcionário público, ele responder um PAD, um processo administrativo disciplinar, pelo fato de existir o tipo penal. Na prática, o que é que a gente já vê hoje? Na prática, a gente já vê que não faz o menor sentido um policial militar em ronda de rotina abordar e conduzir alguém que está consumindo entorpecentes. O que eu vou falar agora não é uma opinião pessoal, é uma constatação sociológica. O consumo de entorpecentes ilícitos, ele já acontece abertamente na sociedade brasileira, em vários níveis, em várias situações. E ele não é reprimido pelas forças do Estado. Ou ele não é reprimido em larga escala pelas forças do Estado, até porque falta às forças do Estado mecanismos efetivos de repressão. Você vai pegar um cara que está consumindo droga, vai levar ele para a delegacia, o policial só vai ter trabalho, que vai ter lavratura de TCO e vai ficar por isso mesmo. Qualquer pessoa razoável, qualquer pessoa que tem um mínimo de honestidade intelectual vai perceber que na cidade onde mora, seja uma grande ou uma pequena cidade, seja uma cidade mais de viés rural ou uma grande megalópole, você vai ver consumo de drogas abertamente em quaisquer situações. Vá, por exemplo, para festas e você vai ver lá em festa, aqui mesmo, durante o São João, aqui no Nordeste, ou o Carnaval, você vai ver inúmeras pessoas cheirando loló, cheirando lança-perfume. O cloreto de etila é droga ilícita e é a base do loló, a base do lança-perfume. Você vai ver em qualquer cidade brasileira, sei lá, se você andar na Avenida Paulista em São Paulo, meio-dia, você vai ver gente andando na rua e fumando maconha, acendendo cigarro de maconha, como se acende cigarro normal. Se você for em qualquer festa, qualquer boate, você vai ver o consumo aberto de anfetaminas, de cocaína, dependendo do local. Então, assim, o consumo de entorpecentes, entorpecentes ilícitos, ele já é uma realidade na sociedade brasileira. Não há o que se fazer. Ele já acontece, isso é uma constatação sociológica. Quando eu digo não há o que se fazer, eu estou falando no sentido que ele acontece, ponto, isso é um fato. Veja, por exemplo, o exemplo da Cracolândia no centro de São Paulo. Quantas Cracolândias não existem espalhadas Brasil afora? Você vai, por exemplo, para Brasília, que é a sede do Poder Federal, tem um shopping em Brasília chamado Pátio Brasil. Do outro lado do Pátio Brasil, você descendo ali na quadra comercial, como quem vai para a estação do metrô, você vai ver pessoas fumando maconha e consumindo crack abertamente, meio-dia, a talvez 2 quilômetros do Congresso Nacional, a 2 quilômetros do STF. Depois, quando eu abrir os comentários, se tiver alguém de Brasília aí, pode até me ajudar na distância. Mas ali, você está de frente ao Pátio Brasil, do outro lado, como quem vai descendo ali para o metrô, talvez não dê 2 quilômetros para você chegar ao Congresso Nacional. E ali acontece consumo de droga abertamente. Você vai na CIA em Brasília, você vai em Itaguatinga, enfim, estou dando exemplos que me vêm à cabeça agora aqui no centro do Recife. Então, não há um combate efetivo, porque não adianta, você não vai levar o cara, mover o processo penal contra ele, para ele ser ademoestado verbalmente, para o juiz chegar e dizer, fumar maconha faz mal, não faça isso. Então, isso já é uma realidade, certo? Porque já houve uma descarcerização com a lei de drogas. O que está sendo discutido no STF agora é a despenalização. O que é a despenalização? A despenalização é o afastamento da tutela penal sobre o fato.
É você dizer, olha, não, hoje não é mais possível prender ninguém pelo consumo de drogas, mas o direito penal, ainda que indiretamente, pode atuar. Se o policial quiser, ele pode fazer um TCO contra o cara. É o direito penal e, por consequência, o processo penal atuando. O que hoje o STF está discutindo é o direito penal não mais atuar. É a posse de drogas para consumo pessoal deixar de ser objeto tratado pelo direito penal e passar a ser objeto tratado apenas como questão de saúde pública. A discussão que está em votação é em relação especificamente à maconha, a cannabis sativa, em que pese o excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, que é o relator do feito, ele já ter se manifestado no sentido de que a intenção é, após concluído o julgamento sobre a maconha, usar isso de forma erga omnes, de forma ampla e estender para todo o consumo de entorpecentes nisso, que não só a maconha. Você pega, por exemplo, o voto do excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, o voto da semana passada, ele se refere especificamente à maconha. Mas o próprio ministro Gilmar Mendes já deixou claro que, concluído esse julgamento que trata especificamente da maconha, a intenção dele, que é o relator desse feito, é usar esse julgamento como precedente para ampliar a sua abrangência. É aquela história da mutação jurisprudencial extensiva. O que é mutação jurisprudencial extensiva? É uma tese que o STF tem abraçado muito nos últimos anos, no sentido de que é possível pegar um julgado sobre um feito específico e ampliar os seus efeitos para outras situações que os ministros julguem correlatas. Então, essa mutação jurisprudencial extensiva já aconteceu em outros casos, e a ideia do excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes é que, concluído esse julgamento que verse especificamente sobre a maconha, esse julgamento ser interpretado de forma mais ampla e, por extensão jurisprudencial, abranger todos os demais casos de posse de todas as outras drogas ilícitas, cocaína, crack, anfetaminas, heroínas, e também afastar a tutela do direito penal. Se isso vai acontecer ou não, nós temos que aguardar o futuro das decisões do STF. Mas o que está sendo tratado no STF é despenalização em relação à posse de maconha para consumo pessoal. No voto do ministro Alexandre de Moraes, ele estabelece, inclusive, um limite em gramas. Ele fala na posse de 60 gramas. 60 gramas seria mais ou menos o equivalente a 55, 60 cigarros de maconha. Em média, usa-se entre 1 a 1,5 gramas para fazer um cigarro de maconha. Tá certo? Num consumo normal, aí 1 grama, 1,5 gramas. Então, 60 gramas seria equivalente aí, vamos botar a 50, o necessário para fazer 50 cigarros de maconha, mais ou menos. O que é que eu entendo por essa despenalização? Se você vai despenalizar, o direito penal não vai atuar, não tem mais o que fazer. O policial vai passar e vai ver o cara fumando maconha, nem abordar ele vai poder abordar. Porque isso poderia ser considerado algum tipo de abuso. Essa é a ideia. Existem algumas pessoas falando que o STF está discutindo a legalização e a regulamentação. Não, isso não é verdade. Para usar um termo que está muito em moda, isso é fake news. Quem está dizendo que o STF, eu tenho visto inclusive alguns parlamentares fazendo isso, com todo respeito, eu acho isso um desserviço. Eu acho que quem é parlamentar tem que ter a mínima noção de um instituto jurídico tão sério para falar isso. Eu tenho visto alguns parlamentares dizendo que o STF está discutindo a legalização e a regulamentação do consumo de drogas ilícitas ou do consumo de maconha. Não é. O que seria a legalização? A legalização seria você ter uma decisão, uma norma, uma lei permissiva dizendo, olha, é autorizado a comercialização e o consumo de drogas ilícitas no nosso país. Os parâmetros são esses, o imposto a ser arrecadado é esse, a situação que deve ser feita é essa. Tá? Isso não está sendo discutido. Isso aconteceu, por exemplo, no Uruguai, isso aconteceu na Holanda já há muitos anos, isso aconteceu em alguns estados norte-americanos, notoriamente a Califórnia, isso aconteceu em outros países, e esse processo de legalização, de formalização
da possibilidade de compra e venda de drogas ilícitas não está sendo discutido no Brasil. Ele aconteceu em outros países, muitos países, inclusive, que adotaram essa postura, alguns deles já retrocederam, outros ainda não, mas não é isso que está sendo discutido. O que está sendo discutido seria um momento intermediário. O momento intermediário é, olha, o direito penal não vai atuar. Se alguém tiver com a posse de maconha para consumo pessoal, o direito penal não vai atuar nessa situação. É diferente de legalizar, porque quando você legaliza o consumo e a comercialização. Não está sendo legalizada a comercialização de drogas ilícitas no Brasil. Isso não está na pauta de julgamento do STF. É preciso que seja dito claramente, e eu faço questão de bater nessa tecla, porque, por exemplo, eu entrei na rede social ontem de um parlamentar conhecidíssimo. O cara tem milhares de seguidores nas redes sociais e ele fez uma postagem dizendo: o STF vai retomar o julgamento para a legalização das drogas no Brasil. Isso é um absurdo. Eu acho que isso é um desserviço que esse parlamentar está cometendo, porque ele está trazendo uma realidade que ele pode até achar que isso vai acontecer no futuro. É um direito dele. Mas ele não pode usar essa expressão, porque não é isso que está sendo discutido. Quando você legaliza a droga num país, você legaliza o consumo e a comercialização. Você estabelece parâmetros para que as pessoas comprem e para que as pessoas vendam legalmente. Na discussão do STF, que, insisto, até o presente momento é específica sobre a maconha, o que está sendo discutido é: o direito penal não vai intervir. A comercialização continua sendo considerada crime. A compra para consumo, não. Giovanni, juridicamente, isso é possível? É. Faz sentido? Aí já seria uma análise pessoal, e eu não vou adentrar em análise pessoal. Ah, mas é certo ou errado? Isso é uma análise política. Eu não vou adentrar em análise política. Como eu disse, a minha análise é exclusivamente jurídica e sociológica. Não me cabe, eu estou aqui como professor, então não me cabe como professor estar adentrando em opiniões políticas. Até porque, eu insisto, politizar essa situação é a pior coisa que pode acontecer nesse momento, ao meu sentir. Então, se é certo, se é errado, se é tecnicamente correto, se não é tecnicamente correto, não cabe discutir. Não é esse o objetivo da live. Mas que a discussão é: o direito penal não vai tutelar quem compra para consumo ou quem adquire para consumo. Embora quem esteja traficando, quem esteja vendendo, fornecendo a droga, continua incorrendo no crime do artigo 33 da Lei de Drogas, crime denominado de tráfico de drogas, em regra com pena de reclusão de 5 a 15 anos. Eu digo em regra porque no próprio artigo 33 tem a figura do tráfico privilegiado, que em certas situações a pena do tráfico pode ser reduzida de 1/6 até 2/3. Então, de novo, se alguém chegar para você dizendo que o STF está discutindo a legalização das drogas no Brasil, isso é uma inverdade por dois motivos. Primeiro, a discussão não é de legalização. E segundo, não é de todas as drogas. O que está sendo discutido é especificamente da maconha. Fazendo uma previsão jurídica, pelo que eu conheço do posicionamento dos ministros do STF que faltam votar, vai ser aprovado. Eu acho que ninguém tem dúvida disso. Todo mundo que acompanha as pautas de julgamento do STF, e eu faço isso para manter os meus alunos atualizados desde 2012. Eu acompanho os julgamentos do STF desde 2012, numa época quase ninguém fazia isso, certo? Eu comecei no Orkut fazendo isso, então você acaba conhecendo como pensa e como votam os ministros. E eu acredito, sim, que os próximos votos sejam, sim, favoráveis à despenalização da posse da maconha para consumo pessoal. Acredito que mais um mês aí você já não vai mais ter a possibilidade de tutela penal em relação ao consumo de maconha. E acredito, sim, que a tendência natural do STF seja aplicar essa interpretação extensiva da jurisprudência, essa mutação jurisprudencial extensiva. Acredito, sim, que após a conclusão desse julgamento, porque a gente sabe que o impacto social é inicial, mas depois as pessoas acabam deixando para lá. Então, após a conclusão desse julgamento, o STF, é a minha percepção jurídica, é uma projeção jurídica com base no que já aconteceu no passado,
eu acho sim que o STF vai usar esse precedente que é específico para maconha e vai começar a usá-lo de forma ampliada para também afastar a tutela penal em relação ao consumo de todos os outros entorpecentes ilícitos. Crack, heroína, cocaína, LSD, e jogar tudo no âmbito da saúde pública e não mais da segurança pública. Ok? Um outro detalhe que é importante de ser observado nesse caso. O que é que muda na prática? Porque assim, a gente quando pensa o direito em tese, ele é muito bonito na sua discussão, é muito, vamos dizer assim, primoroso nos seus embates e nos seus debates. Mas a gente sempre tem que ter um pé na realidade. Eu sempre digo que as discussões que acontecem no STF, com todo respeito aos ministros, elas são discussões que estão muito distantes da realidade das pessoas comuns da sociedade brasileira. Então eu sempre tenho a preocupação de me perguntar o que é que essa decisão vai mudar efetivamente no dia a dia da gente. Quando a gente bota o pé para fora de casa, que sai para trabalhar, quando o cara pega o ônibus, pega o metrô, pega o Uber, pega o carro, vai trabalhar, vai fazer a feira dele, vai levar o filho na escola, vai abaixar, o que é que isso muda? Porque é o que interessa de fato para 99,9999% das pessoas. Eu, inclusive, vejo o povo se degladiando em rede social, no Twitter, não, porque isso não pode, não sei o que, cara. Eu sempre digo, bicho, para e pensa. O que é que vai mudar essa decisão efetivamente na vida da gente? Quando a gente botar o pé para fora de casa, quando a gente sair desse fantástico mundo das redes sociais, quando você for no supermercado fazer sua feira, levar seu filho na escola, abastecer seu carro e papá, o que é que vai mudar efetivamente do que a gente já tem hoje? É aí que entra a questão sociológica. Aí eu vou ter que usar uma questão de sociologia jurídica. Na minha percepção, com todo respeito a quem tem entendimento de sentido contrário, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. É muito mais, ao meu sentir, uma tomada de posição do Supremo Tribunal Federal em relação a um tema muito mais complexo, que não está em discussão nesse momento, que é a questão de você restringir ao máximo a tipificação do que é tráfico de drogas, mas isso não é objeto da minha live, porque isso não está sendo objeto de discussão no STF atualmente. É claro, existe sim manifestações já prévias de alguns ministros que no futuro seria necessário a discussão sobre você restringir ao máximo as possibilidades de enquadrar alguém em tráfico de drogas. Sim, existe, mas isso não está sendo discutido, então a gente não pode ser jurista minor report, jurista que quer fazer uma análise de um futuro que eu não sei se vai acontecer. Ok? Mas hoje essa decisão do STF, para a vida que a gente leva, não muda absolutamente nada. Por quê? Porque já não existia uma efetiva atuação estatal de âmbito penal em relação ao consumo de maconha. E ainda que haja uma aplicação jurisprudencial extensiva depois para todas as drogas, já não existe hoje atuação estatal efetiva em relação ao consumo de drogas como um todo. Então, na vida real, vai continuar do jeito que está. Fora dessa guerra infindável, desse fantástico mundo de bob que são as redes sociais, que não é vida real, cara. Você vê o povo se degladiando nas redes sociais, mas quando você bota o celular no bolso, bota o pé na rua e vai para a rua, a vida é outra. O povo tá se matando aí, é por causa disso e daquilo, bicho. Sabe o que é que interessa para 99,9% das pessoas? Interessa quanto é a passagem de ônibus que ela paga, quanto é o preço do leite que ela compra, se a internet da casa dela tá boa, se ela vai chegar em casa e vai poder assistir o Netflix dela porque a internet tá rodando, se tem água para ela tomar banho, isso que interessa. Se ela vai poder entrar e sair de casa com segurança, é isso que ela pensa. O cara pensa, 99% das pessoas pensam o que é que vai acontecer com a vida dele, da família dele esse mês. As contas do mês vão fechar. Então, para a regra da sociedade, não vai mudar nada. Quem via todo dia gente fumando maconha na esquina de casa, vai continuar vendo todo dia gente fumando maconha na esquina de casa. Ponto. A única coisa que eu acho que vai mudar efetivamente é para os policiais militares. Eu digo especificamente os policiais militares, porque são esses que estão na rua, na linha de frente, fazendo abordagem. Ainda existem muitos policiais que têm aquela ideia de abordar o maconheiro. Eu vou usar uma expressão vulgar aqui, tá? Estou usando uma expressão vulgar. Vamos abordar o maconheiro, vamos enquadrar o maconheiro. Eu recomendo que não faça isso. Eu efetivamente recomendo que não faça isso. Você ainda vê, principalmente alguns policiais ainda que não levaram PAD suficiente, como eu costumo brincar com eles,
ainda estão muito empolgados, então ele vê o cara fumando maconha, às vezes na esquina da casa dele, ele vai lá e faz o enquadro, faz o baculejo, faz a condução para a delegacia. O que vai mudar eu recomendo que não faça. Porque na hora que deixa de ser uma questão de tutela penal e passa a ser exclusivamente uma questão de saúde pública, se você faz esse enquadro aí, em relação a quem está consumindo droga, você está incorrendo em abuso. Você pode responder, na melhor das hipóteses, um processo administrativo disciplinar. E a gente sabe que para a polícia, meu amigo, todo mundo fica buscando um cabelo de sapo para lascar os policiais. Principalmente policial que está na rua, principalmente soldado, praça, cabo, sargento, segundo tenente, primeiro tenente, que é quem está na rua efetivamente. Eu acho que a mudança vai ser essa, é só ter uma mudança de postura dos policiais e não realizar mais nenhum tipo de abordagem porque está vendo o cara consumindo drogas. Eu vejo, por exemplo, o cara vem com um cigarro de maconha fila para entrar no estádio. O cara está fumando um cigarro de maconha naqueles cordões de isolamento que fazem antes de chegar no estádio de futebol. É o batalhão de choque, muito já motivado, vai lá e enquadra o cara. Não, deixa o cara fumar o cigarro dele. Naquele local é permitido fumar um cigarro normal? Então deixa ele fumar um cigarro de maconha. O que vai mudar depois que consolidada esta decisão. Mas tirando isso, na vida real, eu não acho que vá mudar nada. Onde você tem consumo de droga, vai continuar tendo consumo de droga. A Cracolândia já existe hoje e vai continuar existindo depois que for consolidado esse julgamento. Ok? Beleza? Tranquilo? Uma pergunta que muita gente tem me feito. Giovanni, mas o STF pode adentrar esse mérito? Isso não seria uma questão de cunho legislativo? Não teria que ser uma decisão do legislador? O legislador não teria que vir e adotar uma mudança de lei se ele entendesse necessário? Pessoal, se nós fôssemos pensar em técnica, a resposta seria sim. Se nós fôssemos pensar essencialmente em questão de técnica constitucional, de premissas legislativas constitucionais, de atribuições e competências dos poderes, de tripartição de poderes e poderes montesquianos, em relação ao Carlos de Secundato e ao Barão de Montesquieu, ao espírito das leis, que é a base da ideia do sistema tripartite de poder, a resposta seria sim. Não caberia ao STF esse tipo de análise. Essa análise deveria demandar do legislativo, e se o legislativo não quisesse fazê-lo, seria uma escolha política do legislativo. Mas, mais uma vez, eu sou realista, eu sou pragmático. Então, sendo muito realista, o fato de ser à luz do constitucionalismo clássico, certo? Clássico no sentido, não de classicismo, mas clássico no sentido da base sobre a qual a Constituição Federal de 88 foi redigida, se nós fôssemos apegar isso ao constitucionalismo clássico, seria o ideal, mas o ideal nem sempre é o real, existe o dever ser e o poder ser. No mundo do dever ser, não caberia respeitosamente ao STF esse tipo de análise. O Senado deveria ser do Congresso, inclusive caberia ao Congresso a decisão de não querer analisar. Mas, dentro dessa nova lógica neomoderna do constitucionalismo brasileiro, isso não importa muito. Tá bom? Então nós já tivemos uma série de outros precedentes, uma série de outras situações onde quem deveria se manifestar sobre o feito era o Congresso Nacional e o STF se manifestou e consolidou o entendimento e acabou-se. Vou te dar um exemplo. Foi o que aconteceu em relação à injúria racial. A legislação penal emanada do Congresso Nacional estabelecia que a injúria racial era crime contra a honra. O STF entendeu que essa tipificação deveria ser feita na lei de racismo. Ponto. Não existiria outra possibilidade. A tipificação era para ser na lei de racismo, embora isso não tivesse escrito na lei de racismo. E acabou-se. Tipo penal específico, que deveria emanar do Congresso Nacional, cabe ao Legislativo Federal de forma restrita elaborar leis penais tipificadoras, mas a tipificação foi feita pelo Supremo Tribunal Federal e ponto. E foi feita. Depois o Congresso correu atrás e mudou a lei. Não tinha mais o que fazer, perdido por 1, perdido por 100. Se mudasse ou se não mudasse, a realidade estava consolidada. A gente vê isso acontecer no âmbito do direito penal. Nós temos, por exemplo, o legislador que criou a figura do juízo de garantias, previsto dentro do Código de Processo Penal, mas o STF entendeu que a implantação do juízo de garantias daquela forma não deveria acontecer. E a premissa acabou ficando do jeito que o STF quis. Então, assim, essa discussão hoje, com todo respeito, essa discussão hoje
se pode ou se não pode, se é competência do legislativo ou não, isso é uma discussão que serve talvez para debates de pós-graduação de direito constitucional, uma discussão meramente teórica. Esse apego ao constitucionalismo clássico, em si já expliquei o sentido de constitucionalismo clássico brasileiro, me parece ou uma negação da realidade ou uma fuga da realidade, certo? Porque existe um fato posto. O fato posto é que essa ideia montesquiana não é mais aplicada no Brasil e nós, juristas, nós precisamos entender que essa é a realidade e nos adequar a essa realidade. Não adianta ficar discutindo o sexo dos anjos. Eu vejo algumas pessoas dizendo, não, nós temos que enfrentar. Cara, quem lutava contra moinhos de vento era Dom Quixote de La Mancha. Você quer lutar contra moinhos de vento? Vá ler Cervantes. Vá ler Dom Quixote. Tá certo? E preste atenção nas considerações que Sancho Panza faz enquanto fiel escudeiro tentando trazer as pessoas para a realidade. Nenhum cidadão ele tem força perante o Estado. Eu ou você, ninguém tem força perante o Estado capaz de enfrentar o Estado. Nós precisamos nos adequar à vontade do Estado. Isso é certo? Isso é errado? Eu não vou entrar nessa discussão. A discussão de cunho político eu não vou fazer. Estou trazendo uma constatação sociológica. As entidades que poderiam, em tese, ter alguma força perante o ente estatal, elas não querem brigar com o ente estatal. Então, não somos nós, cidadãos, que vamos ter a mínima condição. Então, é o fato posto, a realidade é essa, e há o bom senso, a maturidade que se espera de qualquer jurista, qualquer operador do direito, diz que nós temos que compreender a realidade e nos adequar à realidade, sobre pena de virarmos quixotescos lutando contra moinhos de vento. Tá bom? Eu vou abrir aqui rapidamente para as perguntas de vocês. E aí, quem tiver pergunta agora, manda, certo? Depois a gente vai postar essa live no meu canal do YouTube. Eu sei que eu vou tomar punição do YouTube, porque esse tema é muito ruim. Eu vou tomar punição do Instagram, porque esse tema é muito complexo de ser tratado aqui no Instagram. Então eu já peço um apoio a vocês, pessoal, se vocês puderem, quando essa live ficar postada, comenta na live, manda para um colega, tal, isso ajuda, tá bom? O Pedro está dizendo perfeito posicionamento, obrigado, Pedro. Quem concorda comigo e quem discorda? Diz aí nos comentários. O Pedro disse que concorda comigo, eu quero ver aí quem concorda e quem discorda do meu posicionamento. Deixa eu ver se alguém vai se manifestar. Peço desculpas também àqueles que gostariam que eu fizesse análise política do caso, mas eu vou dizer pela terceira vez. A pior coisa que pode acontecer com esse caso específico e com o direito penal como um todo é politizar. Se sem politizar já é difícil compreendermos, imagine politizando. A Mayara está dizendo que concorda, a Nandisha está dizendo que concorda também. A Mayara, valeu, Mayara, obrigado, querida. Valeu demais, muito obrigado. Lu, underline C. Gomes, está dizendo que concorda também. Tem alguém que discorda? Porque eu sempre digo, né, eu não sou o senhor da verdade. Eu tenho minha posição jurídica, trago para os meus alunos, mas sempre desejo que cada aluno faça a sua própria opinião. A Samara concorda, a Jordana. Concordo com o senhor que na vida real não vai mudar muito. Porém, acredito que a quantidade influencia muito. 60 gramas como usuário eu acho demais. Perfeita colocação. Eu também acho, 60 gramas eu acho muito, mas é o que está sendo debatido lá. A Viviane Alves está dizendo que concorda. Galera, uma dica, tá? Nós juristas, nossa grande arma é a capacidade de raciocínio. Então, mesmo vocês que concordam comigo, escutem pessoas que têm posicionamento completamente divergente do meu e formem a sua própria opinião. Feliz do jurista que é capaz de emitir uma opinião sobre um fato, sem ofender ninguém, sem discordar de quem pensa de contrário a ele, e para isso a gente tem que escutar todos os lados. Ricardo Aral está fazendo excelente explanação. Beleza, pessoal, então é isso aí. Eu vou pedir agora a ajuda de vocês, eu sei que eu vou ser punido pela plataforma. Viviane, muito aprendizado, também concordo, só fique sem entender a abordagem. Porque agora o policial vai querer abordar o traficante, vai ficar com a droga para vender. Sim, Viviane, isso vai acontecer na prática, mas... Como eu disse, nós temos que ser realistas, né? A gente tem que trabalhar com a realidade. Se a realidade vai ser essa, o policial ele não tem por que estar se arriscando se deixou de ser uma questão penal.
O Sunshine Fontel tá mandando aqui, aparentemente só vai piorando. O João disse que o professor dele estava comentando isso na aula ontem, falando sobre isso. Então, galera, eu vou pedir uma ajuda a vocês aí. Como eu disse, eu vou acabar sendo punido, tá bom? Pela plataforma. Então, eu vou encerrar a live aqui, ela vai ficar postada. Se você puder comentar opiniões jurídicas, tá? Pedir a um colega para vir comentar também, mandar para um colega. Isso ajuda o Instagram a me banir menos em relação a essa live. Valeu, cheiro para quem for de cheiro, abraço para quem for de abraço.